Olá, amados irmãos, graças a Deus que vamos começar mais uma meditação na Escritura Sagrada e vamos orar para que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais e mais a Palavra de Deus. Amado Deus e Pai Celestial, glorificamos o Teu nome pela oportunidade de estar aqui reunido em torno da Tua Palavra e meditar na mesma, Senhor. Nos ajuda a compreender a Tua mensagem para os nossos corações e que sejamos cada vez mais fortalecidos na Escritura Sagrada para a nossa caminhada na jornada dessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. Muito bem, irmãos queridos, que bom estar de volta e saber que temos um grupo de pessoas que estão aqui conosco todas as oportunidades que temos, né? Você me desculpe, mas nem sempre nós temos a oportunidade de responder a todos. São muitos e o tempo é curto, mas aqui vai a nossa gratidão a você que está acompanhando nossos estudos e transmita para outros irmãos também. E vou pedir ainda que você, ao visitar o Facebook, o YouTube, você na minha página, faça a sua inscrição para dar um pontapé no nosso portal ali, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas. Portanto, nos ajude nessa parte, tá bom? Mas o nosso assunto de hoje trata sobre a visão prejudicada. Uma visão prejudicada. Eu, quando era adolescente, morei numa região que era muito suscetível à conjuntivite. Na minha família, praticamente quase todos, as crianças da época, sofriam desse problema de conjuntivite, daquela que cria aquela crosta no olho, né? E quando era pela manhã que nós nos levantávamos, a minha irmã olhava para mim e dizia: Jorge, você está com seus olhos todos cheios de conjuntivite aí, rapaz. Aí eu já tinha notado, mas naquele momento eu olhava para ela, mas os seus olhos também estão cheios de problemas, tá? Vamos lavar os olhos, né? Então, quando nós olhamos para o outro, nós descobrimos as falhas. A coisa mais difícil é descobrir em nós mesmos. Esta é a razão pela qual o Senhor nos declarou certa ocasião, aqui no Evangelho que escreveu São Mateus, que eu peço a vossa preciosa atenção, onde declara o seguinte: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É uma orientação aqui do Senhor da Glória, que conhece todas as coisas, o príncipe da sabedoria, e que nos ajuda a entender cada vez mais e mais as relações humanas, né? Então a recomendação do Senhor é justamente esta. Porque não existe coisa mais fácil na nossa vida, na nossa convivência, no nosso dia a dia, nosso relacionamento, quer seja na escola, no emprego, na família, de que estar sempre procurando apontar as falhas e os defeitos das pessoas que estão ao nosso redor. E a coisa mais difícil é você olhar para você e descobrir o seu defeito, se o seu rosto está sujo, se a sua roupa está suja. Ver no outro é a coisa mais simples que existe. É fácil, é muito fácil, mas as nossas próprias falhas são muito difíceis. Porque isso é uma fraqueza do ser humano de uma maneira realmente muito desastrosa. Você recorda daquela ocasião, quando Jesus estava ensinando lá no templo, que aquela turba trouxe perante ele
aquela mulher que tinha sido fragada em próprio ato de adultério, e eles logo vieram recitando a lei. A lei manda que tal ato seja punido com a morte, né? E naquele momento Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Quando ele havia dito para aquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele se inclina e começa a escrever no chão. E o que ele estava escrevendo, nós não sabemos. Só sabemos que as pessoas, curiosamente, se aproximavam para ver, mas elas iam se afastando uma por uma naquele momento, né? E quando Jesus levanta-se e pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Senhor, ninguém me acusou. E eu também não faço isso. Vá e não peques mais. Aquelas pessoas, quantas delas estavam vivendo em adultério, em pecado, uma vida miserável, mas eles queriam somente acusar o outro, quando na realidade eles, toda a raça humana, ela tem a sua parcela de culpa, tem os seus defeitos, tem as suas falhas. Nós temos as nossas falhas. Então é preciso que sejamos pessoas honestas conosco mesmo, e deixar de estar apontando os dedos para os outros, para as falhas, para o defeito, para o fracasso. Estamos atravessando um momento na história do nosso país que é muito fácil você apontar o desvio de um político, aquele que está levando vantagem, tal coisa, assim, assim, assim. Acontece que não é você que está lá, porque se tivesse, estaria se auto-justificando. É provável que você não desvie um monte como aquele que esses homens fazem, mas o desviar de você de R$1, 10, 5, são coisas, são desvios. Uns têm a oportunidade de fazer em grande escala, outros na menor escala, mas a proporção sempre é a mesma. Mas nós queremos sempre encontrar um bode expiatório, queremos colocar a culpa nos outros, e assim a vida continua, né? Então nós já falamos sobre assumir a responsabilidade pelos próprios erros, em vez de culpar o nosso cônjuge. Isto é muito comum dentro de casa, ou seja, as maiores discussões que existem dentro de um lar é justamente quando os dois começam um a acusar o outro, a mostrar a falha do outro, a mostrar a fraqueza do outro. Não, eu só estou aqui por causa de você, você que me meteu nessa situação. Mas na realidade, se você prestar atenção, eu também estou padecendo por sua culpa. Não, a situação na nossa casa só está ruim porque a sua mãe de vez em quando está aqui, e a sua quando vem aqui, o que acontece? Então nós sempre estamos dispostos a acusar as pessoas que nos cercam, aquelas que estão ao nosso redor, e dentro de casa, este é o ambiente mais propício. Por quê? Porque é o lugar onde você passa o maior tempo da sua vida. É dentro de casa que você está ali no seu dia a dia. É ali na casa que você está vendo o tubo de pasta que não foi fechado direito, a escova fora do lugar, a toalha que não foi dobrada e colocada no seu devido lugar, a coxa da cama que não está como devia. Aí ficamos às vezes um acusando o outro, e a vida se torna um verdadeiro inferno. Por quê? Porque em lugar de tirar primeiramente a nossa falha, procurar corrigir a nossa parte, à medida que eu faço uma autoanálise da minha vida, eu vou verificar que eu tenho tanto defeitos como tem o meu cônjuge. Ele é tão defeituoso como eu e eu como ele. O que nós precisamos é aprender a encontrar o caminho da compreensão, do entendimento e da felicidade. Eu não quero dizer que não devemos jamais discutir os erros de nossos parceiros. Não é isso que nós estamos falando. Porque na realidade, discutir certos assuntos, certas coisas que não foram feitas de maneira correta, mas também precisamos de formas, porque assim como
falando hoje. A minha esposa pode ter feito uma coisa errada, amanhã eu também posso fazer. E agora nós vamos aproveitar este momento para ficar jogando sujeira em cima do outro, quando nós podemos lutar para corrigir e para continuar a caminhada de uma forma pacífica, de uma forma muito ordeira. Agora, como casal, estamos tentando aprender a trabalhar juntos como uma equipe. Tá? Ou seja, família é uma equipe. Casal é uma equipe. Onde tem duas pessoas, ali já tem uma equipe. E não existe coisa melhor na vida do que você saber trabalhar em equipe, trabalhar juntos, buscando sempre o mesmo ideal, caminhando numa mesma direção, procurando o benefício da família, dos filhos, do patrimônio, enfim. Agora, se um começa a fazer a coisa de uma forma e outra de outra, errada, se um está dando prejuízo que não deveria, é claro que essas coisas, elas têm que ser discutidas, colocadas a prato limpo, mas de uma forma inteligente, de uma forma sincera e de uma forma leal. Não com acusações de palavra de baixo calão, não, isso não leva a lugar nenhum. Mas quando nós nos sentamos e começamos a conversar de uma maneira correta, as coisas vão se estabelecendo de uma maneira maravilhosa. E quem é que ganha com isso? O casal, a equipe que está trabalhando junta. Na realidade, não existe nenhuma equipe no mundo que não discorde de alguma coisa. Sempre se discorda. É a cor da tinta, é o tamanho do prego para colocar na parede, é a qualidade do tijolo, que um quer de uma forma, quer de outra. Mas é da discussão sadia que surge a luz e a palavra se estabelece. Isso é muito interessante. Então isso significa que se eu achar que o meu cônjuge está me tratando de maneira injusta, então devo, em amor, revelar o meu sentimento. Não é ficar calado. Eu estou machucando a minha esposa? Estou. Às vezes eu posso estar fazendo aquilo até de uma maneira tão natural, mas eu posso estar ferindo elas de uma forma que eu não estou sabendo. Acontece a mesma forma. A minha esposa pode me ferir numa atitude tomada por ela, que aquilo não gostei, não achei saudável. Então, não vamos nesse momento ficar simplesmente por conta da paz, deixar que as coisas fiquem da mesma forma. Não, eu tenho que dizer onde está doendo. Eu tenho que falar o que aquilo está me atingindo. Para que não continue e não vire ali um ciclo vicioso de maus tratos. Não! A mulher tem que ser sincera e dizer: filho, isso está me doendo. Filha, isso aqui não foi bom. Essa forma de agir não foi correta. É agir de uma boa forma, de uma boa maneira. Tá? Agora, uma coisa é certa. É preciso que você primeiro tire o argueiro do seu olho. Se corrija primeiro. Verifique se você também não está agindo da mesma forma. Se você não está atingindo a pessoa da mesma maneira como você está sendo atingido também, ora, se aquilo doeu em você, vai doer no outro também. Então, como pessoas que têm raciocínio, que somos seres pensantes, que sabemos o que é melhor para a nossa vida, não existe coisa melhor no mundo do que você abrir o verbo numa palavra franca, sincera e honesta. Agora, ficar casmurro, fechado, ai, me machucou, vou ficar borrachando o dia todo. Não, às vezes nem sabe o que foi que aconteceu. Se você não falar, se você não verbalizar, se você não disser, não vai ser bom isso. Vai continuar aquele ciclo vicioso. Mas isso só é apropriado depois de eu ter tratado os meus próprios erros. À medida que eu me corrijo, que eu vi que eu estava praticando determinada coisa assim que machucava o meu parceiro, a minha parceira, o meu cônjuge, então o que é que eu vou fazer? Agora sim,
Se o outro me machuca, olha, eu queria te pedir perdão, porque eu já te machuquei nessa mesma coisa, e eu não quero ser machucado também. Então tira primeiro a argoela dos seus olhos, não fique com uma visão deturpada das coisas, não fique julgando as coisas de maneira que você bem entende, sem trazer aquilo a lume, a luz, às claras. Você vai continuar com uma visão deturpada dos valores da pessoa com quem você está lidando, e isso não é saudável para ninguém. É preciso que nós saibamos falar, conversar, dizer o que é que está acontecendo. Pois foi isso o que Jesus ensinou no versículo acima, retirados de Mateus capítulo 7. Quando jogamos a culpa no parceiro sem primeiro examinar a nós mesmos, é muito provável que deixemos de enxergar as próprias falhas, e como resultado fica impossível ver o problema com clareza. Se os olhos estão com conjuntivite, não está enxergando direito, a situação está ficando meio turva, como é que eu quero corrigir o outro que está ali? Não, eu tenho que entender que eu tenho primeiro que tratar da minha visão, tirar essa deturpação, ir a um oculista, procurar colocar um óculos de grau para que a minha visão melhore. E este oculista que nós temos chama-se Senhor Jesus Cristo. É Ele que está disposto a nos ajudar, nos dando sabedoria e graça para não ferir o nosso semelhante, mas viver da melhor maneira possível na face da terra. Como é bom viver em paz! Como é bom viver em harmonia! Como é bom viver a vida a dois, com discernimento, como diz o apóstolo São Pedro. Sempre que um relacionamento se rompe, as duas pessoas elas têm parte na ruptura. As duas têm parte, por quê? Há um adágio que declara que só brigam os dois quando os dois querem, tá? Agora, se só um quer, não adianta. Eu me recordo que quando eu morava com a casa do meu irmão em Belém do Pará, um dia ele estava lá na prancheta desenhando, ele fazia desenho arquitetônico, estava ali desenhando um prédio que ia ser construído na cidade. E a minha cunhada acordou meia nervosa, meia atravessada naquele dia, e começou a falar, e começou a reclamar, e começou a falar, e era blá blá blá, para cá e para lá, tudo muito bem, ao ponto do velho, o pai, não aguentar. E chegou e disse, dormindo, dá uns esbregue nessa mulher e manda ela se calar. Ele sempre disse, papai, o senhor acha que eu vou deixar o meu serviço aqui para ir discutir com a mulher? Daqui a pouco ela se cansa, ela se cala. E o senhor vai ver o resultado. Como de fato, depois de um bom tempo que ela precisava falar, aí se calou. Aí virou-se para ele e disse, esse homem não presta nem para brigar com a gente. Só brigam dois quando os dois querem. Então o que acontece é que sempre que um relacionamento se rompe, as duas pessoas ela tem parte na ruptura. É um jogando contra o outro, chega um ponto que não se suportam um mais ao outro. Um pode ter mais responsabilidade do que o outro, mas ambos podem cooperar para restaurar o relacionamento. Não vamos permitir que coisinhas se metam no meio de um casamento que já está durando 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos. Não! A Benjamin já suportou a vida inteira e quando chega lá no fim da idade, não aguento mais essa pessoa, eu vou me separar dela. Peraí, já aguentou tanto tempo? Já atravessou tantos vendavais na vida? Já tiveram tantas discussões e agora, por causa de uma tolice, vão se separar? Não! Este é o momento mais
mais uma vez dos dois se sentarem, conversar, discutir o relacionamento para chegar a um denominador comum e tudo voltar à paz, à tranquilidade dentro desta casa. Mas não permitir que questão de criança, problemas financeiros, são coisas que encrencam, que entravam o bom relacionamento de uma família. Mas não é isso que vai fazer o rompimento de uma família. Não. Os problemas surgem para ser solucionados. As questões vêm à tona para que sejam resolvidas. Isso é fundamental. Cada um deve lidar com o erro que cometeu pessoalmente. Se foi eu que cometi este erro, se a falha está em mim, por que eu não vou procurar me corrigir antes que eu seja corrigido pelo outro, hein? Fui eu que comecei essa discussão, fui eu que comecei esse embate. Então deve ser eu a procurar o caminho da solução e não esperar pelo outro. Porque o outro, na realidade, está se sentindo cheio de razão. E a pior coisa que tem numa discussão é quando os dois acham que tem a razão. Esta bendita razão atrapalha de uma maneira atroz o relacionamento dos casais de viver feliz e de viver em paz. Então disponha-se a dar o primeiro passo. Sou eu. Não vou esperar por mais que eu tenha razão. É o que o Senhor Jesus disse: se você vier apresentar a sua oferta e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, reconcilia-te com ele e depois vem e apresente a sua oferta. Esta é a orientação que o Senhor dá. Eu tenho razão. Muito bem, pois bem, já que você... Então vai lá. É você que tem que dar esse primeiro passo. Não fique sentado culpando o seu cônjuge e não desperdice tempo esperando que ele confesse. Não. Se você quer voltar à paz, que quiser voltar a viver de maneira harmoniosa no lar, procure você a romper o silêncio em primeiro lugar. Não fique aí fechado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 hora, vão voltar a relacionar-se novamente. E por que não voltamos o relacionamento logo no início? A palavra de Deus declara que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, antes que o sol se ponha, se tem algum problema com o seu irmão, resolva isto. Antes de ir para a cama, antes de deitar. Porque você vai deitar com aquela síndrome de Acabe, que deitou no seu leito porque o Nabote não quis vender a vinha para ele, virou a cara para um lado da parede e a mulher com a cara para o outro lado. Essa é a síndrome de Acabe. É quando os dois vão deitar, uns olhando para uma parede e outro para outra, e deixa aquele espaço no meio. E o diabo vem e se deita bem no centro. Jesus disse: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolva as questões antes do final do dia. Não fique sentado culpando o seu cônjuge e não desperdice tempo esperando que ele confesse, que ele venha, que ele se humilhe. Não! Se você confessar honestamente os seus erros, isso poderá servir de estímulo para que o seu cônjuge confesse os dele. Isso é uma questão de lógica. Quando de repente o meu cônjuge chega a mim para pedir perdão por uma falha sua, aquilo me arrebenta no meio. Por quê? Porque na realidade era eu que deveria ter feito aquilo primeiro, mas fiquei esperando. E como diz alguém, sabe quem é que mais ama? É aquele que confessa, que se arrepende e que pede perdão primeiro. Então precisamos entender a filosofia da vida, né? O primeiro passo e o mais importante é o que nós precisamos fazer, é dar esse primeiro passo, porque ele é o mais importante. À medida que eu dou este passo de ir até o meu cônjuge, pedir perdão e prosseguir a vida, a paz se estabelece, a harmonia se estabelece. Eu glorifico a Deus
pela graça que nos tem dado na nossa convivência familiar, completamos 40 anos de casados com a irmã Raquel, filhos preciosos, e até aqui nos ajudou o Senhor. E temos tomado esta receita aqui. Nunca deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, absolutamente não. Então, o que nós precisamos é descer, se humilhar e fazer aquilo que Jesus fez com os discípulos. Lava os pés dos discípulos e diz: eu dei o exemplo de humildade, o exemplo da simplicidade, o exemplo de que não existe senhor e nem patrão, nem empregado, porque no plano de Deus todos nós estamos em pé de igualdade. Eu que sou o Senhor vos lavei os pés. Isso significa que eu não sou maior do que vocês, nem vocês maior do que eu. Estamos aqui justamente para viver uma vida harmoniosa em todos os sentidos. Portanto, querido irmão, prezado amigo, se existe alguma coisa que esteja interferindo no seu relacionamento conjugal, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus te ama e Ele quer que você tenha o melhor sistema de vida enquanto estiver palmilhando aqui na terra. Daqui a pouco a coisa se acaba. O fim da vida chega. E se planejamos ser fiéis até a morte, então vamos fazer tudo para viver da melhor maneira possível até que a morte nos separe. Portanto, que Deus te abençoe ricamente. E o meu desejo, a minha oração é que você esteja feliz com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família que você tem hoje e sempre. Pai, abençoe esta família, Senhor, abençoe este lar, ajude meus irmãos a viver uma vida pacífica e ordeira, onde o Senhor seja o centro desta casa, onde se sinta realmente a tua doce presença. No nome de Jesus Cristo te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.